Olá, bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal, para falar sobre a Carta de Motivação em 2020, com o Will Oliveira, que é Account Manager. Ilo, muito bem-vindo. Bem-vindo, fala-nos um bocadinho sobre ti e não te esqueças de um fun fact. Olá a todos, antes de mais obrigado pelo convite. Portanto, o meu nome é Ilo Oliveira, sou Key Account Manager na Global Sales Team, a antiga National Accounts Team, e o meu trabalho na Randstad é acompanhar os clientes com abrangência nacional e as diferentes filiais Randstad espalhadas pelo país. Este acompanhamento é muito abrangente, trabalho comercial, gestão do dia-a-dia, etc. Estou na companhia desde 2005, já passei por várias funções, já estive no call center, já fui responsável de equipa, já fui formador, já estive no recrutamento e estou nesta equipa desde 2016. Estudei arquitetura, nada a ver com recursos humanos, e aos fins de semana trabalho como DJ, com música. Muito bem, muito obrigada pela tua apresentação, Ilo. Hoje vamos falar sobre a Carta de Motivação em 2020 e este título é já uma pergunta para ti, Ilo. Atualmente, qual é o peso da Carta de Motivação? Muito bem. Dependendo da função, considero que uma carta de motivação, uma boa carta de motivação, tem bastante peso. Ela por ela com o CV. Claro que para uma situação mais imediata, temporária, o recrutador ou o cliente podem dar menos importância do que ao CV. Às vezes estamos a recrutar 10, 50, 100 pessoas para amanhã, literalmente, e claro que nestes casos se torna irrelevante. De resto, considero fundamental que o candidato se apresente à vaga mostrando a sua motivação para a mesma. E nada melhor, antes de conhecermos o recrutador ou o cliente, do que uma introdução através de carta. E o que é que achas que devemos ter em conta nesta Carta de Motivação? Considero fundamental que seja cuidada nos seguintes pontos. Primeiro, deve dirigir-se ao recrutador cliente, mostrando conhecê-lo minimamente. Deve mostrar que se enquadrou na oferta, na área de atuação da empresa. Quantas vezes não recebemos cartas de motivação que são claramente chapa 5? Certamente foram enviadas para várias ofertas de trabalho e quem está deste lado percebe imediatamente. Em segundo, acho que o candidato deve ter o máximo de cuidado com a ortografia. Deve ser escrita num português ou na língua que for, hoje em dia até existem bastantes em inglês, portanto, num inglês correto e claro. Diariamente vemos cartas de motivação, pelo menos quando eu estava no recrutamento, que têm muitos erros ortográficos, uns mais básicos do que outros. E isso é logo uma péssima forma de se apresentar à vaga. Em terceiro, acho que não deve ser demasiado extensa. A motivação é sempre avaliada noutro contexto, nomeadamente a entrevista, pelo que a objetividade é muito importante. Ilo, nesse sentido, acreditas então que uma carta de motivação com o género do template resolve o assunto, ou que devemos sempre escrever uma carta pormenorizada para cada empresa e para a função específica em que nos candidatamos? André, sem querer, acho que respondi na pergunta anterior. Não, na minha opinião, não deve existir um template. Existem regras básicas, claro, para redigir uma carta, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, mas não mais do que isso. Acho que a carta deve ser escrita conforme o contexto, a pessoa a quem se dirige e a vaga para a qual se está a candidatar. E agora uma pergunta mais difícil, Lilo. Carta de motivação, artigo de opinião sobre o assunto específico e que vai de encontro à área da empresa a que me estou a candidatar, ou até um vídeo sobre o mesmo? Qual destas ferramentas acreditas que tem maior poder de influência no que toca a ser escolhido para um cargo? E só pode escolher um, portanto pensa bem. Ok. É mesmo difícil. Como acho que a carta de motivação, por si só, não é um elemento totalmente decisivo na escolha para um cargo, diria antes que é importante para entrar no processo de seleção. Portanto, as opções apresentadas, eu escolhia o artigo de opinião. Ilo, só para dificultar, porquê o artigo? O artigo de opinião pode mostrar que o candidato domina tecnicamente a função para a qual se está a candidatar. Portanto, é importante que ele se mostre especialista no assunto. Depois pode até enviar este artigo por e-mail, juntamente com o CV, ou publicá-lo no LinkedIn. Boa, eu concordo contigo, boa escolha, Ilo.
Este acaba por ser um tema pouco explorado, mas que todos devem ficar a conhecer um bocadinho melhor, porque a carta de motivação ainda é utilizada e muitas vezes não sabemos quais são as guidelines ideais ou o que é que devemos efetivamente colocar na carta de motivação. Il, queres deixar-nos algumas guidelines para uma boa carta de motivação? Portanto, dirigir-se ao interlocutor mostrando o mínimo de enquadramento com o mesmo, construir um texto correto, separado entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, aqui a introdução talvez uma breve apresentação, desenvolvimento explicando o que é que o leva a candidatar-se ou o interesse na vaga em concreto, e a conclusão, portanto, fazendo aqui um sumário destas duas primeiras. Como já disse anteriormente, eu sou muito exigente neste ponto, respeitar uma ortografia exemplar, ser bastante objetivo e claro. Não vale a pena alongarmos muito ou utilizarmos palavras que não se adequam. E finalmente, Il, diz-nos, alguma vez na tua carreira escreveste uma carta de motivação ou utilizaste outro tipo de ferramentas? Curiosamente, carta de motivação, não, nunca escrevi. Já enviei alguns e-mails que podiam ser considerados uma carta de motivação. Estive envolvido num processo de recrutamento para uma agência de publicidade, isto a título de exemplo, e dirigi o meu e-mail de candidatura ao responsável pelo processo de seleção e fiz um pequeno exercício para mostrar que estava motivado para a área e que podia ser uma boa aposta. Portanto, utilizei o e-mail e este exercício de publicidade para carta de motivação, basicamente. Ilo, acredito que e concordo que estas informações todas acabam por ser bastante úteis para quem nos ouve, e terminamos por aqui este podcast de hoje, sendo que foi um tema muito bom para explorarmos e para darmos aqui mais algumas informações sobre aquilo que é realmente valorizado. Muito obrigado pelo convite, Helena e André. Obrigado também, obrigado. Resta-me despedir de quem nos ouve. Obrigada e já sabem, sigam-nos nas redes sociais, Randstad Portugal, no LinkedIn, Facebook e Instagram. Bom fim de semana!